Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas depois que um caminhão explodiu em Rio Claro, no interior de São Paulo. A gente volta a falar sobre esse assunto agora ao vivo com a repórter Thaís Pimenta, que está no posto em que aconteceu essa explosão. Thaís, bom dia para você. Qual é o cenário nesta manhã? Jonathan, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o cenário é de destruição. Um número atualizado saiu ainda há pouco, são 17 vítimas, sendo uma que faleceu ainda há pouco, entrou em óbito ainda há pouco, e outras 16 que seguem sendo acompanhadas. O que se sabe até o momento é o seguinte: quando começou essa explosão, vários clientes tinham acabado de sair do jantar aqui, de comer um lanche, enfim. E aí eles saíram e viram esse incêndio e começaram a filmar. Ficaram muito próximos desse local e acabaram aí se ferindo quando a explosão foi mais intensa, O que se sabe é que esse caminhão aqui, ele começou a pegar fogo na roda assim que o motorista parou o veículo. Só que aí ele foi pegar um extintor, não deu nem tempo, já começaram aí sequências de explosões, Então tudo isso está sendo avaliado, a perícia esteve no local ainda cedo, inclusive a destruição foi tanto, vou pedir para o Cláudio Doreto até mostrar para vocês um pouquinho, olha só, ficou tudo destruído ali, funcionários por muita sorte não se machucaram, mas olha, a intensidade foi tanta que se formou uma cratera aqui, A gente consegue até mostrar para vocês como o material que estava nesse caminhão era inflamável. A suspeita é de que a explosão tenha sido mais intensa por conta disso e pela situação. Essa roda pode ter pegado fogo porque aqui perto, na Washington Luiz mesmo, tem uma serra chamada Serra dos Padres. E nessa serra, como normalmente os caminhoneiros acabam acionando muitas vezes aí o freio, a roda acabou superaquecendo e pegando fogo. E isso teria aí causado toda essa situação, Então tudo isso está sendo avaliado, funcionários não se machucaram por sorte. E aí tem aí essas 16 pessoas que estão sendo acompanhadas e essa outra que morreu no hospital, foi avisado ainda há pouco pela Santa Casa, informada essa morte. Eles afirmaram o seguinte: que esse homem estaria ali tentando conter as chamas ao lado do motorista do caminhão que estava pegando fogo, Então é uma situação muito complexa, a gente vê que os trabalhos aqui ainda vão ser longos e as pessoas, moradores aqui da cidade, afirmam que sentiram o tremor, o chão tremer a quilômetros de distância. Então a Defesa Civil vai acompanhar toda a situação, ver se no entorno pode ter tido algum abalo, algum problema e aí eles voltam a falar com a gente daqui a pouquinho. Mas a princípio, assim, um estrago grande que, olha, foi bem triste. Sim, Thaís? E é um prejuízo milionário, Porque foram vários caminhões completamente danificados, destruídos por essa explosão. E o posto também, O posto tem condições de reabrir as portas. Como é que foi a destruição em relação às bombas de combustíveis? Inclusive, elas também foram afetadas? Olha, as bombas elas não chegaram a ser afetadas por sorte, Porque senão essa explosão poderia ter sido ainda mais intensa e poderia ter causado assim um estrago e muitas vítimas poderiam ter sido atingidas, Muitas outras vítimas. Mas assim, tá impossível de funcionar esse local. A Defesa Civil esteve aqui, tudo vai ficar fechado. Não se sabe ainda se essa empresa tem seguro, para conseguir aí começar já uma reforma e tentar abrir daqui a algum tempo. Mas assim, nesse momento, realmente o cenário é de destruição por toda parte. Thaís, ontem, logo depois do acidente, a rodovia chegou a ser interditada, por conta de toda a explosão, o risco que isso trazia para os motoristas. Qual é a situação nesta manhã? E aí outra questão, O trecho do posto é sentido capital ou interior? Exatamente, Jonathan. Como aqui a gente
está falando de produto altamente inflamável, né? A rodovia foi interditada e aí o que aconteceu? Eles acabaram monitorando, impedindo aí a passagem das pessoas no sentido capital, mas depois foi liberada quando eles avaliaram aqui toda a situação. Durante toda a madrugada o trabalho foi intenso e agora fica aí esse processo de rescaldo, né? Estão avaliando aqui todo o cenário e eles estavam inclusive procurando mais vítimas aqui, né? Porque como os danos foram muito intensos, eles ficaram com medo de repente alguma vítima ter se ferido e não ter sido vista aqui. Fizeram uma vistoria em todo o local, mas não encontraram mais ninguém.